Tocando Negócio, hoje estamos aqui com amigos especiais gravando na loja LKN Cortinas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Aqui nós temos um podcast que pronto para receber pessoas incríveis como esse pessoal que está aqui comigo, gente. Eu sou muito privilegiada. Dr. Roberto Castro, ortomolecular, cuidou de mim quando eu estava com câncer. Eunice Porto, que cuidou de mim da vida toda. E o meu amigo Abel, pessoa incrível, gente. Se você imagina que Deus existe, tá do lado deles, viu? Porque, olha, são pessoas que transformam vidas. Por favor, se apresente, Eunice, começando pelas damas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Eunice Porto, eu sou graduada em psicologia, trabalho há mais de 35 anos, sou consteladora, dou aula de constelação e vai ser um prazer estar aqui com essas pessoas tão especiais para essa troca dessa noite. É isso aí, vamos lá, meu amigo Abel. Bom, meu nome é Abel Fernandes, além de tudo sou político, né? É político. Eu também, sou um dos fundadores do Partido Republicanos. Sou gestor de segurança pública e privada, com mestrado em gerenciamento e crise, tenho administração de empresas, sou gestor público, né? Mas eu sou espiritualizado, adoro ajudar o próximo, meu objetivo, o meu propósito de vida é a ação social, é ajudar aquele que precisa. E estou aqui nessa reunião junto com vocês aqui para aprender um pouco mais, né? E agradeço a oportunidade. Afinal de contas, gente, a política merece melhorar, né? E a pessoa, quando tem o olhar para o outro, tem um grau de espiritualidade, com certeza pode melhorar qualquer ambiente, mesmo que seja política. Não, Roberto? Ah, com certeza, né? Afinal de contas, só tem duas formas de resolver as coisas, nos dois P's. Ou na política, ou na porrada. Como a porrada não é uma boa coisa, né? A polis, como uma capacidade de comunicação e negociação, entra nessa situação. E foi assim que eu entrei também, né? Entrou onde? Em condições políticas, afinal de contas, as coisas tiveram que entrar no meu sistema na porrada. São as histórias pessoais que modificam as nossas condições, a nossa própria formação, né? Eu, de formação, sou enfermeiro. Sou professor universitário e eu tive uma situação, e tenho uma situação que minha filha mais velha, ela é uma criança especial, e isso fez com que eu mudasse a forma como eu enxergasse as coisas, porque eu fiquei pesquisando o que havia ocorrido com ela, para ela vir com as dificuldades que ela veio. Isso fez com que eu mudasse a minha formação convencional. Minha área inicial de especialidade é trauma, né, e tratamento de feridas. E chegou um momento que eu comecei a observar que existiam outras coisas. A minha especialidade começou a aprofundar. Hoje eu faço modulação intestinal, terapia bioortomolecular e atuo em 4 níveis do ser: bio, psíquico, sócio, espiritual. Porque é assim que o organismo atua, né? Quando eu vejo o meu paciente e eu coloco a gotinha de sangue no microscópio, eu estou enxergando um tecido, que é o tecido sanguíneo. Só que esse tecido, ele abre para mim informações nesses 4 níveis. Eu tive o câncer de pâncreas e para eu estar aqui falando com você, o Roberto, Eunice, me cuidaram de vida da minha mente, do meu corpo, né? E para eu estar aqui falando com você, eu tive que mudar minhas comidas, as minhas panelas, a minha forma de ver a vida. Eu tive que pedir perdão para muita gente, liberar perdão para muita gente. Para mim faz muito sentido o que você está falando. E você é o meu exemplo, né, Cláudio? Não é à toa que você está lá no meu PowerPoint, lá quando eu falo para os pacientes, né? E quando eu comento, quando você conversa com a comida, que as pessoas não entendem. Elas pensam, por exemplo, que isso aqui é só uma água. Isso não é uma água, né? A maior parte de tudo que ocorre está registrado em água. A água é uma boa condensadora de informações. Então, quando você fala para mim, né? Olha, eu conversava com a comida e eu falava, você faz bem para mim, eu vou precisar de você. Então, você estava fazendo o quê? Você estava mudando a frequência da água para, mesmo conscientemente você não gostando daquilo, para você receber essa informação de forma positiva, né? Então, é a partir daí que você começa a mudar a frequência celular. Porque é muito difícil as pessoas poderem entender. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz para você foi, quando eu fiz a microscopia, o que você quer? Você falou, eu quero viver. Ótimo. Então nós vamos ter que mudar tudo.
E começa quando? Agora. Começa agora. E esse episódio que ele está falando foi o leite, né? Porque eu tenho uma memória afetiva com leite, a minha família tinha fazenda, tudo. E eu tomava um leite da vaca. Vinha da vaca para a minha mesa e eu tomava esse leite. Então a minha memória afetiva com o sabor do leite era uma coisa forte, né? E aí, o que eu fiz? Eu precisei tirar o leite da minha vida. Então foi doloroso. E aí eu fiz um leite de amêndoas e eu feitei uma mesa assim, botei uma mesa bem bonita e fiz um trabalho forte ali, né, de fé, fui mentalizando que aquele era o meu leite, esse é o meu leite. Esse leite faz bem para mim. Nossa, que delícia! E fiquei meia hora ali até o meu cérebro entender que eu estava mudando o meu padrão. E mudar padrão, gente, é maravilhoso. Quer dizer que você pode mudar todo o resto. Eu também conto isso no nosso livro ali, ó, Embaixadores da Superação, onde somos 14 pessoas que superamos o câncer, cada uma história melhor que a outra. Aliás, lá tem várias técnicas que eu aprendi ao longo do tempo, né, com a Eunice, com o José Alberto Marques, com o Roberto, com várias pessoas que eu estou contando ali, que foram as experiências que eu apliquei na minha vida para superar um câncer de pâncreas, que é o pé na porta da morte. Então, o pé na porta da morte pode ser você perder um namorado, um emprego, qualquer coisa. Depende da pessoa. Não é verdade, Abel? A pessoa ela pode se perder em qualquer momento da vida dela. O mundo está mudando muito rápido, não é verdade, Abel? E aí a gente tem que estar observando tudo isso daí para poder a gente manter a sanidade, não é verdade? Verdade. Você é uma prova viva que o milagre existe, né, na verdade, né? Mas para esse milagre acontecer, você teve que ter o querer, né? E voltando para a água é um ótimo condutor de frequência, né? De vibrações. Então, você trabalhar a água, dá para trabalhar. Você pode enviar boas ou más vibrações para a água, né? Então, esse trabalho com a água aí, a gente usa na minha doutrina, né? E a gente usa para cura. Faço trabalhos de cura também, né? Na parte espiritual, né? E nós usamos a nossa base, a água, né? Que nós vamos enviar aquela frequência, né? De cura, de paz, de amor na água. E aí a pessoa bebendo e crendo, ela vai receber essa frequência, a boa frequência. Mas ela tem que manter o padrão vibratório elevado. Não importa por que problema ela esteja passando de saúde, que ela passe da melhor forma possível, com os pensamentos elevados. E assim ela vai conseguir passar por esse aprendizado, né, de uma forma boa, né, vai conseguir vencer, e vai passar de ano. Estamos aqui todos para passar de ano. Eu estava conversando com a Lu, né? A Lu é uma pessoa incrível, ela ia vir hoje aqui, não veio. E a Lu estava falando que aqui nesse plano, né? Nesse plano espiritual, a gente tem a opção de mudar de vibração. Então, eu não estou bem, mas eu posso melhorar. Então, eu quero melhorar, e aí você faz um exercício de vida e muda, né? Mas lá do outro lado, não. Se você tiver a vibração boa, você tem um cenário bom. Se você tiver uma vibração ruim, o cenário muda na hora e você vai para um lugar bem ruim, do nível do seu pensamento. Então, a gente tem que aprender aqui, né, Alice? Vamos treinar aqui, né? Que é muito melhor de treinar, né? Melhor que fazer um estaginho lá no Brau, né? Não é? Ficar por aqui, aprender por aqui. Pois é. E aí tem muito isso de você, sabe, se libertar dos padrões, de pedir permissão, né, Eunice? Exato. Eu falo que, voltando então, vamos matar a curiosidade. Quando a gente tem esse lugar de entender quais são os padrões e onde é que eu repito a história dos meus ancestrais, muitas vezes eu vou para um outro estágio que é o do leão. No leão, eu falo, eu vou romper com todos, eu não quero saber mais dos meus pais, eu não quero mais saber de nada. A gente vai ficando, inclusive, de mal com o mundo. Porque aí eu deixo de fazer tudo para os outros, que é o estágio do camelo. Eu deixo de cuidar de tudo que não é meu e passo a cuidar apenas do que é meu, apenas do que me cabe. E olha, eu sinto muito, eu vou dizer não o tempo todo. A grande questão é que esse é um estágio de confronto. É um confrontar o tempo todo com essa história que veio dos meus ancestrais e com tudo que me trouxe a força e tudo que me trouxe vida.
E quando eu faço isso, é muito embate, é muito conflito, é muito combate, e é o viver o tempo todo nesse movimento de dizer não para si, de dizer não para o mundo. Você pode fazer isso? Não. É não, é tudo é não. E quando você está dentro desse estágio do leão, é cansativo, porque você é como aquele ditado que diz, você tem quase que matar um leão por dia. Você tem que negar a sua força, você tem que negar a sua origem, você tem que negar de onde você veio e de onde está a sua melhor versão. Enquanto você não olha para isso, que você deixa de olhar para a força que chega até você, com a história do jeito que foi, dos seus pais, dos seus avós, bisavós, quando você deixa de olhar para isso, você diz, não, eu não queria que a história fosse essa, eu não queria que os meus ancestrais fossem escravizados, eu não queria que os meus ancestrais sofressem abuso, eu não queria que as mulheres fossem violentadas, eu não queria, eu estou na fase do leão. Porque eu estou dizendo o quê? Eu não quero, e eu não quero olhar para tudo isso. Então, é muito esforço para negar tudo isso e para tentar fazer diferente. E dentro desse lugar, a gente também encontra muitas pessoas, ainda hoje, a gente passa, para mim, embora o Nietzsche tenha trazido isso como uma divisão, para mim a gente passa em determinadas situações, em determinadas áreas da vida, a gente pode estar num nível de evolução ou em outro. Porque o próximo é o da criança interior, em que a gente olha para tudo e a criança, ela simplesmente confia num fluxo maior, ela confia em Deus, ela confia que ela pode se jogar, o pai e a mãe estão lá do outro lado da rua e ela não quer nem saber, ela pula da mesa porque ela sabe que eles vão se lascar para chegar esse gato. E dane-se, eu sei que eu não vai acontecer nada comigo. Uau! Então, quando a gente está nesse estágio de criança, existe, né, uma fé de que vai dar tudo certo, mesmo que todo prognóstico venha, é um câncer de pâncreas, todo mundo morre, todo mundo menos eu. Sinto muito, eu vou contra todas as previsões, mas a criança, ela tem fé e ela vai fazer o que ela precisa, porque naquele quesito é a vida dela. E ela leva todos os desafios de uma forma tão inocente, tão de, pai, eu entrego a minha vida a você e eu confio que você vai fazer o melhor por mim e tá tudo bem que não seja o melhor do jeito que eu gostaria, mas que seja o teu melhor. Existe essa força e essa confiança em algo maior do que a vontade dela, e então existe uma entrega e um fluxo de vida mesmo que vai chegando, e eu falo que quando a gente chega nesse lugar, é como se, eu costumo dizer que nós somos agente de transformação sistêmica, é quando você vai buscar uma constelação, você vai buscar o autoconhecimento, você vai buscar um tratamento médico, você vai buscar a religião, você vai buscar caminhos para você voltar para casa, que é conectar com essa força, que é pedir liberação dos seus ancestrais para fazer diferente, porque você não precisa repetir a história, e aí você muda a história dos que vieram antes, você muda quem está aqui do seu lado e você impacta na vida de todos que vierem depois. LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista, atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 9 80 80 14 48. LKN Cortinas. Nossa, você descreveu exatamente a minha visão quando eu estava com aquele problema. Porque para mim é assim, né? Quando estava com um problema sério como esse, né? Câncer de pâncreas, tem um dia que baixa uma nuvem negra e o chão desaparece. Aí vem um tuinho assim no peito e fala, e se eu morrer, né? E é real, porque tá ali, do outro lado da porta. E aí eu tava varrendo meu quarto tem um carpete vermelho, tava varrendo meu quarto e o chão desapareceu. Eu falei, e agora? E eu desenvolvi uma técnica que eu levo para minha vida. Você tem um dragão na sua frente, que é uma visão que você teve. Você tem 30 segundos para se livrar dela. E aí você tem que treinar a sua mente para chegar num momento desse e falar assim, eu só vou resolver o que eu resolvo, o resto fica por conta de Deus. Foi a minha fala nesse momento. E o resto fica por conta de Deus, e continuei varrendo meu quarto. E ó, a nuvem foi embora
E foi um exercício da minha vida, Hoje eu vejo que eu faço, em abril a gente fez o Congresso Arquitetura e Bem-Estar, onde o Roberto foi palestrante. Então nós levamos 20 palestrantes dentro de uma feira da Expotel, né? Num evento que ficou o stand mais bonito, o stand mais cheiroso, mais cheio de gente, era o nosso, e o maior era o nosso. E custou uma pequena fortuna para mim, mas Deus pagou, tá bom? Então, se você acha que isso é só por questão de saúde, não, meu filho, olha, a saúde tem a ver com a sua energia, o seu dinheiro tem a ver com a sua energia, os seus amigos têm a ver com a sua energia. Então, a sua energia é que vai mudar tudo ao seu redor, não é verdade? Sim, somos pura energia, né? E a gente acaba com essa energia elevada, esse padrão vibratório elevado, atraindo pessoas que estão também no padrão elevado. Se você tiver maus pensamentos, vai encostar só coisa ruim, né? Exato. Mas a gente elevando nossos pensamentos, né? Sempre estando positivos, com certeza, não tem dúvida. Isso é uma matemática, né? Vai só chegar gente também com bons pensamentos, né? E é isso que a gente precisa. Unir pessoas e bons pensamentos para a gente poder ajudar aqueles que estão no padrão vibratório baixo, que estão com uma frequência baixa. E que nós estando bem, precisamos estender o braço e puxar aqueles que não estão tão bem. Esse que é o trabalho por isso que eu me concentro tanto no trabalho social. E muitas das vezes a marmitex que eu vou entregar, a roupa que eu vou entregar, é só um pretexto para chegar até aquela pessoa. Porque, na verdade, aquela pessoa não está precisando daquele alimento físico, mas sim do alimento espiritual. Então, é você chegar, dar atenção, mostrar que ele não é um invisível da sociedade, aí isso aí que é o ponto X para você tirar aquela pessoa que está naquela condição, né? E trazer para cá. E eu tive a oportunidade, uma grande alegria de ter essa experiência quando eu trabalhava com o pessoal lá na Praça Princesa Isabel, na época que existia a Cracolândia e tudo, e bem no meio da pandemia. Aí eu consegui recrutar umas pessoas lá que não teve medo da pandemia. Falei, a gente não pode ficar dentro de casa, tem gente que está lá na rua precisando da gente, vamos se cuidar, vamos colocar máscara, vamos colocar luva, tudo direitinho, álcool e gel, e vamos para cima para ajudar esse povo, né? Porque eu fui na casa de uma tia minha, lá na região da Angélica, e lá na Praça Marechal Deodoro, passando lá, eu vi um morador de rua bebendo água. Tem umas fontes de água que saem dos prédios lá, aqueles poços artesianos, né? O cara tava bebendo água lá. Eu parei o carro, fui perguntar, falei, por que você tá bebendo água da sarjeta? Falou, porque os bares estão fechados e ninguém quer atender a gente, todo mundo com medo, né? Tava com medo também, todo mundo, quem não tava com medo, né, dessa condição que a gente passou. Aí eu mobilizei um pessoal, falei, a gente precisa ajudar, mano. Além do marmitex, levar também garrafinha de água, tudo. E foi muito bom. Isso aí eleva o nosso padrão, né? Dá força para a gente dar continuidade. E faço isso até hoje, né? História eu tenho muito, sabe? E eu tô aqui para aprender com vocês. Vamos lá, eu tô ouvindo. No caso aí, ó, às vezes a sua vibração não está muito boa por contaminação do veículo. Né? Porque, no meu caso, eu tinha contaminação por metais pesados, eu tinha 56 tipos de verme, né, Roberto? Uau. Sim, como é que você vê, Roberto, que eu tinha tanto verme assim? Pelo sangue? Pelo sangue. E, na verdade, o que acaba acontecendo, no caso dela e de outros pacientes, muitas vezes o verme ele vai aparecer já lombo ali no sangue, porque ele conseguiu ultrapassar a barreira do intestino, ele acaba caindo no sangue. Em outros momentos ele coloniza dentro da célula e como o microscópio nos proporciona essa oportunidade de visualizar, então nós conseguimos enxergar e isso nos ajuda. Só que o que ocorre? É exatamente isso que nós estamos conversando. Cada vez que uma pessoa tem um adoecimento de um determinado órgão, né, que nem o Eunice estava falando ali, aí eu estava só contabilizando tudo que ela falou. Então
vesícula, a alteração de fígado com esteatose hepática, né? A vesícula vai ser retirada por conta da frustração, o ódio vai em cima do fígado, a tristeza vai em cima do pulmão e o coração, as mágoas, gerando hipertensão, gerando um coração mais aumentado e isso repercutindo no estado cerebral. Por quê? Porque tudo entra por um tecido, entra pela boca e sai pelo ânus. Então, a boca é a via de entrada, o ânus é o canal de saída e o intestino, ele é um órgão externo que está dentro. Então, nós respiramos e quando nós respiramos, isso vai passar por esse tecido. Só que tem um detalhe. Uma coisa é eu respirar em um ambiente saudável. Outra coisa é eu abrir a minha casa e eu sentir o cheiro de fungo, de mofo. Quando eu sinto o cheiro de mofo, aquele ambiente ele tem uma frequência baixa, pesada. Só que sentir o cheiro quer dizer que aquele micro-organismo ele já entrou. Se a minha barreira de tecido ela estiver corrompida, esse micro-organismo ele já começa a me colonizar. Isso vai ocorrer por frequência e similaridade. O que eu quero dizer com isso? Para você poder ter a presença de um fungo corrompendo os seus tecidos, ele tem que encontrar um órgão que demete, né? Como o pessoal fala hoje. Você tem que ter como se fosse um código de barra, ele tem que encaixar. Ele encaixou, ele vai fazer o papel dele, porque micro-organismo cumpre papel. É tão importante isso que nós estamos falando, porque se nós estamos vivos, nós emitimos uma frequência. E nenhum de nós vivo vai atrair uma mosca varejeira. A mosca varejeira, biologicamente, ela vai sentir o odor de cadaverina e putrescina, que é o odor de podridão e cadáver, a 1 quilômetro de distância, pelos gases que nós emitimos, que são voláteis. E se eu emitir um gás, eu emiti uma frequência. A engenharia conhece muito isso. Só que às vezes isso não é detectável ao meu olfato. Um cachorro vai sentir com maior frequência. O ser humano às vezes não sente. A engenharia tem equipamentos que detectam isso. Isso vai emitir uma onda e vai chegar até os insetos, que os insetos e os animais que têm antena, eles têm maior capacidade de detectar frequência. Porque eles se guiam pela frequência. Por isso que os bichos têm antena. E aí eles chegam até nós. E é do mesmo jeito que qualquer entidade ou mesmo energia, né, que eu sempre divido em duas coisas, né? Uma coisa é a questão de uma entidade desencarnada ou maléfica, não importa aí, cada um compra como quiser, mas não entenda como fator religioso, né? E outra coisa é energia. Energia, todo lugar tem energia. Às vezes eu entro num lugar, sinto uma certa tontura porque está diferente da minha energia. Não quer dizer bom nem ruim, energia não existe isso, né? Mas tudo emite uma energia. E automaticamente, quando eu chego em um determinado lugar, essa energia está alterada, o meu corpo ele vai se manifestar. Pode ser que chegue num lugar como um morador de rua e ele olha, por exemplo, na Cracolândia, ele olha para o lado e fala: aqui tá legal para mim. Por que tá legal? E nós vivemos em uma sociedade tão doente que a pessoa ela chega e fala: puxa, aqui é bom. Né? Como eu falo, a porta da oncologia, do oncologista, é a porta da vossa desgracença. A porta de consultório é assim, de alopatia. Um quer ser pior que o outro. Ah, tem uma doença. Não, tem uma pior, você não viu a minha. A minha, eu falo disso. De Guarulhos eu via, eu levava meu pai para fazer a químio, né? Uhum. A conversa era essa, né? Falou, meu pai quase no fim. Ah, não, eu não sei porque como que eu tô vivo até agora. Que conversa é essa? É para vocês melhorar e vocês estão aí na disputa de quem que vai primeiro. E aí quem tá o chão é pior, né? É o chão enegrecido que abre porque muda a frequência. Então, como o nosso corpo ele é doutrinado para não morrer, o que acaba ocorrendo? A vida, ela é assim, ó. Linha reta é morte. Então, nós vamos oscilar entre um bem-estar e um down. Nesse down, que são os 30 segundos lá, se você se deixa contaminar e você olha para aquilo falando, nossa, o melhor que me oferecer é a cova, porque infelizmente é isso que oferece, ó, você só vai até aqui, né? Então, quando o médico muitas vezes fala, olha, você só vai até aqui,
Ele está falando que, na opinião científica, e até onde ele estudou, a porta fecha aqui. Só que não tem só isso. Entendeu? Então, a maior parte, 90% ou mais da população, elas enxergam o padrão médico, que fala que vem até aqui. Aquele atrevido que ousa mudar a sua frequência, olha pelo muro. Nossa, tem vida além desse muro. Mas sempre alguém do lado de lá vai falar assim, por frequência. Você é doido? Tá olhando por cima do muro? Não olha por cima do muro, não. Só autorizaram vir até aqui, é autorização. Só te autorizaram vir até aqui. E para vir até aqui, você tem que cumprir esse caminho que todo mundo fez. Então, quando você modifica a frequência, você muda a companhia, você muda o lugar onde você está, porque tem que mudar o lugar onde você está, né? Se não for fisicamente, tem que ser energeticamente, porque senão a tendência é a pessoa ficar terra a terra, e terra a terra ela vai abaixando, e isso vai modificando órgãos, gerando impacto maior dentro de doenças, de processos mentais, e um processo mental mal trabalhado é o veneno, porque ele mata a pessoa. Não é incomum as pessoas morrerem mais rápido do diagnóstico médico do que da doença, quando tem câncer. Essa é bem verdade. O Abel, ele passou por um momento que ele estava falando lá fora, né? Que ele tem uma visão reduzida de um olho e o outro ele tem menos ainda, né? Então o percentual que ele teoricamente enxerga não o habilitaria a cuidar do pai dele por 6 meses, que estava numa fase terminal, onde ele trocava bolsa, ele dava injeção, ele dava remédio, fazer curativo. E começaram a aparecer as escaras, né? Eu digo que o Abel, ele enxerga com os olhos da alma, porque assim, o que ele fazia com o pai dele era uma coisa impressionante. Sua marca está pronta para o futuro? A revista Linkando Negócios te conecta com os líderes e empresas que estão moldando o amanhã. Somos a plataforma ideal para quem busca impactar no mundo dos negócios e na sustentabilidade. Anuncie na Linkando Negócios e posicione sua empresa entre os inovadores. Então, além de eu cuidar, foi difícil. Os últimos dias realmente foram muito maçantes. Além de dar banho na cama, cuidar das escaras, trocar a bússola da colostomia, estava com sonda vesical, né? Injeção, né? Para controlar a glicemia, né? E já estava se alimentando por sonda. Então foi tudo difícil, mas eu fiz com muito amor, não deixei de fazer nada. Então isso aí estava sendo muito gratificante para mim, não dormia. Às noites minha esposa não acreditava, ela falava assim, você não tem 3 noites, eu fiquei 4 noites sem dormir, porque ele não dormia, que ele começou a delirar, né, que o câncer tomou conta de tudo, ele começou a delirar. Eu falei, calma pai, conversava muito com ele, aí ele falava, eu não vou embora, eu não vou morrer, eu vou ficar nessa casa. Eu falei, ai meu Deus do céu, vai dar um trabalho. Mas você tem que ir. E aí nesse dia que aconteceu, o que eu fiz? Minha filha estava na escola, minha esposa foi trabalhar, meu padrasto não estava, aí a parte da manhã, né, 9 horas, fiquei das 9 às 11 do lado do meu pai, tinha um criado mudo, sentava no criado mudo lá, ficava do lado da cama hospitalar lá. Falei, pai, eu quero que você entenda que você criou um filho aqui que está preparado para cuidar das outras pessoas, eu vou cuidar de todos, né, você me ensinou, você já me preparou para a vida, pode ficar tranquilo, que eu vou estar cuidando dos tios, das tias, de todos, né? O que eles precisarem, eu vou estar aqui sempre. Ele que sempre foi o pai, né, dos irmãos. Então, esse que era a preocupação dele era essa, né? Eu não posso ir embora, mesmo na condição que ele estava. Ele chegava a falar isso para mim. E aí parece que ele entendeu essas 2 horas de conversa e ele inconsciente. E depois aí eu fui, porque vida de dono de casa não é fácil. Fiz a comida, fui pegar a menina na escola, né? Eu faço tudo, graças a Deus. Peguei a menina na escola, né? Ele estava meu padrasto, tem a história do meu padrasto também, né? Que minha mãe, meus pais se separaram, eu tinha 17 anos, e aí minha mãe, ela ficou uns 5 anos desquitada, separada, aí conheceu o Sr. José, e como era, aí já estava na
naquele trâmite de ir para a congregação não pode ficar namorando muito tempo, né? Tem que casar. Já casou e ele é uma pessoa maravilhosa, cuidou tão bem da minha mãe, que quando em 2009 minha mãe faleceu, ele falou, Belzinho, agora eu tenho que procurar um lugar para eu morar. Falei, de jeito nenhum, você por tantos anos deixou minha mãe tão feliz, que eu vou cuidar de você até você morrer. Aí ele tá lá. E eu tô cuidando com muito carinho, muito amor. E nessa, quando meu pai ficou doente em 2015, que meu pai foi para casa em 2015, não podia mais morar sozinho, ele morava sozinho, tava bem, tudo, mas ficou doente. Aí teve a necessidade de alguém cuidar dele, e aí eu, de pronto, eu falei, vem para cá. Aí veio para casa, os dois se tornaram grandes amigos. Olha que maravilha. Olha só, se tornaram, ficava lá o futebol deles, conversava. E era muito bom. E muitas pessoas achavam aquilo lá bem diferente, né? Agora vamos voltar. Aí vamos voltar. E nesse dia que eu conversei com meu pai, fiz a comida, dei a comida para minha filha. Eu estava comendo, que a gente come no quarto para assistir uma série, né? Qualquer série, assim, eu e minha filha, o modo da gente interagir, ficar junto. Falei, dá um pause aí que eu vou ver o vovô lá. Alguma coisa me avisou, né? Aí eu fui lá, estava indo para o quarto. Quando eu cheguei na cozinha, eu vi o meu pai na cozinha, o quarto, a cozinha, a sala e o quarto. Quando cheguei na cozinha, eu bati o olho assim, ele estava em pé, meu pai. E ele já não levantava? E eu congelei. Meu desenvolvimento espiritual, eu tenho uma clarividência, tá? Mas eu vi ele com os pés e tudo, né? Eu falei, não, peraí. Meu pai levantou. Há quanto tempo ele não levantava? Não, ele não levantava já há uns 2 anos. Era assim. Ele já foi perdendo massa muscular. E às vezes ele brigava com a gente, que ele queria levantar. Aí eu tinha que agarrar ele aqui por trás, levantar, segurar ele. Falei, pode pôr meus pés no chão, que eu consigo. Não conseguia nada, né? Ia caindo assim, aí ele ficava triste, né? Falei, calma, pai, que você vai melhorar. Calma. Né? Porque você sempre tem que estar enviando boas, né? E aí o que aconteceu? Eu lá congelado na cozinha, olhando ele em pé, apareceu uma jovem, uma menina lá, parecia minha filha, um pouquinho mais velha, né? Falei, quem que é aquela menina que tá com meu pai segurando o braço dele lá, e ele meio passado, e aí eu fiquei olhando, eu congelado, não podia nem falar, o Zé lá no sofá, na sala lá, estava assistindo TV, mas ele não estava vendo nada. Eu não estava vendo. E aí, essa pessoa puxou meu pai e foi andando na sala, assim. Foi um negócio muito mágico, assim, sabe? E ela olhando para mim com ar de sorriso. E aí, só faltou dar tchauzinho, mas não deu não. Aí foi e passou pela porta e foi embora. Quando eu consegui sair daquele estado que eu estava, né? Congelado, assim, sem me mover, falei, Zé, você viu? O que foi, Abelzinho? O que foi? Meu pai, você não viu? Ele passou aqui. Aí ele, teu pai tá roncando, ele tá dormindo aí. Falei, meu pai foi embora. Falou, não foi. Aí eu fui indo lá, quando eu cheguei ele já estava quietinho lá. Mas ainda para confirmar, coloquei o ouvido assim no peito dele, né? Falei, pai, vai tranquilo, obrigado por tudo, né? Espiritualidade é incrível. Sim, agradeci. Aquela pessoa que eu não sabia quem que era. Depois eu fui descobrir que minha esposa, ela foi ver uma foto da minha mãe com 20 anos. Foi a época que eles se conheceram, olha que coisa mágica. Não é? A espiritualidade fez com que minha mãe, ela ficasse com aquele aspecto, né, físico, de quando ele se apaixonou por ela, para conseguir fazer esse resgate, né? Para levar ele. Porque ele estava relutando, ele não queria ir de jeito nenhum. Mas aí desse jeito ele foi, né? E tá bem, graças a Deus, né? Deve estar em tratamento, né? E naquele processo que é natural, que todos nós vamos passar, né? E eu agradeço essa oportunidade de passar para as pessoas, né, essa experiência tão mágica que eu tive. Mas eu fui num enterro, assim, eu fico muito feliz de ver quando a gente tem uma família muito espiritualizada, né? Porque é sempre uma coisa muito tranquila, né? As pessoas sabem que eu posso fazer o melhor por você hoje,
Sim. E se eu fizer o melhor por você hoje, eu não preciso sofrer. Eu não preciso sofrer com a sua ida, né? Quando você foi embora, eu tô em paz. Então, lá no enterro do pai dele, a gente sentiu isso aí de todos os parentes dele, não foi só ele. Todos os parentes dele estavam assim. Mas a coisa mais incrível que eu achei é que o Abel, ele tava sem um controle do olho dele. Abel, e agora, até a visão, Deus foi tão bom comigo, né? Que quando eu perdi a visão física, acabou abrindo a visão espiritual, né? Porque eu tive, em 2015, logo quando meu pai ficou doente, eu tive o descolamento da retina, que eu tive herpes ocular. O que aconteceu? Nessa época eu estava trabalhando muito. Eu ficava 72 horas sem dormir às vezes. Nossa. Minha imunidade ia lá embaixo, parava numa padaria e comia uma coxinha. E aí não me alimentava direito, não dormia direito, a imunidade caiu. Quando o olho começou a incomodar, eu pensei que era conjuntivite, fui na farmácia daquele nosso... todo mundo tem aquele amigo farmacêutico, né? Dá um colírio que eu tô com conjuntivite. Já fiz o diagnóstico, já sabia, né? Pinguei e o negócio piorando. Depois de um mês, eu acordei, tava um dia daqueles lá, falei, tem alguma coisa estranha. Tava monocular já, não tava... Aí quando eu coloquei a mão nesse olho, aí aqui tava tudo preto. Aí bateu o desespero. Aí que eu fiz, a primeira pessoa que eu liguei foi para um grande irmão meu, que é o Coronel Coimbra, né? Esse é um grande irmão meu. Aí ele me levou lá no SEMA, Dr. Minoro, me atendeu, eu era o dono do SEMA na época, né? E falou, vamos focar nesse olho direito, porque o esquerdo você já perdeu o exame que fez, que aí viu o descolamento total, né? E quando tem o descolamento total da retina, tem um tempo, um prazo para você fazer a cirurgia. Passou daquele tempo, as células morrem. Aí não adianta você mais colar. E aí foram feitas 2 cirurgias nesse e 6 nesse aqui. E esse foi o descolamento parcial. Eu fiquei com 25%. Mas até chegar, resolver toda essa situação, fiquei 3 meses totalmente cego. O primeiro mês foi um mês de revolta. Falei, por quê? Aí eu vi que eu não tinha controle de nada. Você tem que passar, né? Não, o cara é um santo. Não, vai passar pela situação que aí realmente você vai ver como que é, né? Sentir o gostinho dessa prova que você tem que passar, né? Da dor. E aí dores, não conseguia dormir, não conseguia enxergar. Primeiro mês de revolta, segundo mês, o que eu fiz? Já estava mais tranquilo, né? Vamos manter aí, né? A frequência boa. Já estava lavando louça, andando dentro de casa, batendo a cabeça no armário, né? Tropeçando. No terceiro mês eu já estava saindo, querendo... Zé, você vai dirigir no carro aqui, porque meu pai tem que ir no médico e tudo, eu vou junto. E aí, a partir do terceiro mês, foi voltando aos poucos a visão, mas que alegria. Estou feliz da vida. Eu estava com 25%, atualmente estou com 20%, só no olho direito. Tá ótimo, como eu tô feliz, eu faço muito mais do que essa molecada por aí. Eu tô feliz da vida. E qual que foi a forma que eu encontrei para agradecer a Deus por ter esses 20% de visão? Ajudar o próximo. Ajudando o próximo. Não adianta você orar, rezar, né, agradecer a Deus. Tudo bem que é necessário, mas você tem que mostrar também com atitudes. Que oração é orar e ação, né? Isso, é isso. Orar e ação. Isso, um conjunto. Em um mundo que clama por responsabilidade e inovação, nasce uma coletânea única, mostrando que o ESG não é apenas um conceito, é o caminho para o futuro. Neste livro, líderes e empreendedores compartilham soluções para os desafios do nosso tempo, como energia, água, reciclagem, inclusão social e muito mais. Faça parte dessa história e garanta seu capítulo na coletânea de práticas ESG da Linkando Negócios. Mas muito provavelmente isso vem de um lugar de honra. É quase como se fosse eu sigo vocês, e aí se você tem ancestralidade que participou de guerra, que teve vítimas ou que foram algozes, pessoas que morrem por estilhaço de guerra, ou que cegam por isso, ou que cegou alguém, ou que passou por isso. A gente vai passando e ainda é essa história que vai
dentro desse fiozinho invisível que vai passando de geração após geração. A gente não sabe por que disso ter acontecido, mas muito provavelmente, se você tivesse tido a oportunidade lá atrás de olhar para isso, você teria percebido a quem eu sigo, porque eu não preciso fazer igual. A quem eu estou seguindo, a quem eu estou honrando, perdendo uma boa parte da minha visão. A quem o meu amor, a minha lealdade é tão grande que faz com que eu siga fazendo exatamente igual. E isso é amor em desordem, né? E quando você está ali, muito provavelmente deve ser algo da tua linhagem paterna, porque à medida que você começa a servir ao seu pai, a vida te traz a oportunidade de começar a enxergar e rever a vida e valores, porque não tem como você cegar e de repente você volta e fala, meu Deus, 20%, 25% é muito? Não, isso é o suficiente para mim, porque eu consigo transformar a minha vida e a partir disso eu transformo outras. Então você ressignifica a tua vida e a partir daquele momento você pode enxergar com mais clareza o que você não via antes. Exatamente. Só faltou você falar de hoje. Qual que é a sua origem? Tem a minha descendência, a descendência do meu pai, né? A minha, é dos incas. Meu pai é boliviano. Não é boliviano, ele é inca. Ele é inca. Esse negócio não é nem boliviano, nem é inca. Não, era inca. Filha, Não, ele estava falando para mim, velho. Mesmo inca direta. Tanto que eu tenho uma ligação muito forte, eu ia muito para Bolívia, para Tiwanaku, para Intipunco, são sítios arqueológicos, sim, né? De Lago Titicaca, Pumapunco. Lá eu tenho uma ligação tão forte que eu sinto a frequência lá, é uma coisa diferente. E inclusive eu tenho uma história, eu trouxe fósseis de lá, mas tem um vaso que eu ganhei de uma tiolita, que é um vaso que tem uma energia assim, sabe, tão boa. Eu lá em Tiwanaku, ela me deu, ela vendia os adornos lá, mas ela falou, tem uma coisa para você. Aí ela me deu, enrolado no jornal, e o mesmo jornal, tá lá em casa lá, guardadinho, embrulhadinho lá. Que eu fiquei pensando, falei, será que isso aí não é do sítio arqueológico? Que, sabe, parece que eu quebrei um pedacinho, dei para o pessoal do CENEM, que da USP, que é da Centro de Energia Nuclear, mas que faz a... Aí o pessoal avaliou lá 1.200 anos. Uau! Tem lá o vasinho, né? Mas eu ganhei, trouxe para cá, tá lá em casa, lá guardadinho, mas é uma energia, é uma coisa muito especial, sabe? Impressionante. E lembra que eu estava falando para você que em 86, já faz tempo, hein? Foi a época que passou o cometa Halley. Agora eu já estou chegando numa outra história, né? E em 86 estava eu, meu pai e minha mãe lá na Bolívia, em La Paz. E lá tem um mirante, lá em Miraflores, né? Fica no altiplano, em La Paz. E a gente estava vendo o Illimani, que é o cartão postal lá da Bolívia, né? Todo mundo vendo aquela coisa linda lá. E vendo o cometa Halley, né? Que foi em 86 que ele passou. E ela olhando. Daqui a pouco, todo mundo, tem umas 50, 60 pessoas lá, virou, esqueceu o cometa Halley, estava olhando na parte da montanha, onde é pico nevado, né? Neve eterna, que a neve eterna está acabando lá na Cordilheira dos Andes. Ó. Uma sombra enorme, assim, todo mundo sentindo uma coisa estranha. Mas não viu uma nave, nada. Mas viu a sombra passando pelo aquele branquinho da neve. Foi impressionante aquilo lá. Foi impressionante. E no Lago Titicaca também tem histórias. O Wilcacuti é o Ano Novo Aimará, que é em Tiwanaku. Esse Wilcacuti acontece o seguinte, ele é um Ano Novo, é uma festa realizada, né, desde a época dos Incas, onde eles fazem um sacrifício de uma lhama, tudo. Lá tem um sacerdote e tem um xamã. E esse xamã, ele entra na Porta do Sol e ele desaparece. Como assim? Ele desaparece. Você tem a porta aqui, ele entra por aqui, entra, você olha do outro lado, ele não saiu do outro lado. A gente tem que marcar outro dia para jogar as imagens.
Então aí no outro Kakute, que é no outro ano, no outro solstício de inverno, né? Que é no dia 21 de junho, não? Que começa o solstício de inverno, né? Nos primeiros raios solares, que pega direto em Inti Punco, que é a porta do sol, né? Inti, Punco Porta e Inti Sol, a porta do sol, Inti Punco. Pega lá. Daqui a pouco o cara tá aparecendo lá de novo lá para passar conhecimentos o sacerdote sai, passa conhecimentos para os xamãs. Bom, como que dá para usar lá, Ourice? 100%. 100%. Qual a probabilidade da pessoa voltar a enxergar quando tem esse problema, Alberto? E precisa ver como a célula ficou, porque o que acontece? Todos os nossos órgãos, ele tem um grau de energia. Só que existe uma situação. Só existe um órgão nas mulheres que ele morre antes do corpo, que são os ovários. Então, os ovários na mulher, ele morre ali por torno dos seus 50 anos, ele perde a energia, não chega a morrer, perde a energia, às vezes atrofia. Mas isso porque, na verdade, o ovário feminino de hoje, ele é o ovário da avó. Então, ele tem condições de chegar mais 2 gerações. Os outros órgãos, eles têm uma frequência que vão sendo apenas desgastada com a morte. Então, chegando de uma forma mais simples. Se uma pessoa bater a cabeça e ela tiver uma parada cardíaca, por exemplo, né, minha mãe bateu a cabeça essa semana, graças a Deus não deu nada, aqui lá no escala só deu por fora, mas é preocupante. Mas se tiver uma hemorragia e aquele cérebro começar a sofrer e ele ficar sem oxigênio, ele aguenta 5 minutos. Nos estudos que nós temos hoje, depois de 5 minutos, ele começa a perder a situação, né? Lembrando também que eu sou SAMUzeiro, né? Sou do SAMU. Depois de 5 minutos começa a morrer, em 10 minutos morreu, não tem retorno, vírgula. Nós temos um caso nos Estados Unidos de um paciente em 2021 que voltou à vida depois de 37 anos de coma. Único caso registrado. 37 anos. Então as coisas, a ciência hoje é a ciência de meias verdades, né? Então nós temos essa situação. Agora, o músculo, em compensação, ele pode ficar 6 horas sem oxigênio. Então, para a pessoa criar uma ferida, por exemplo, ela precisa de desnutrição durante 6 horas naquele músculo para ele começar a morrer. Isso quer dizer que, quando pega o olho, ele é um tecido diferenciado. Porque o nosso olho ele é muito acostumado a intempéries. Ele fica do lado de fora, então tem poeira, tem um monte de coisa que vai chegando e nós não ficamos com conjuntivite nem cegos por conta desses intempéries todos. Porque existe uma coisa chamada microbiota. E aí que nós chegamos, por exemplo, quando o meu paciente vai passar comigo, eu olho primeiro o sobrenome dele. E olho depois a data de nascimento. Por quê? Porque aquele sobrenome ele vai me falar sobre ancestralidade. Então ele vai me dizer mais ou menos de onde a pessoa vem, porque quando uma pessoa tem muitos problemas, como por exemplo, perda de um olho em um momento que não é para ter, como é o caso do nosso amigo, não é para ter. Mas ele já me contou uma história de abuso, que ele utilizou além do que podia, já não queria enxergar a situação, e aí, né, a Eunice já explicou para nós, ele já olhava ou não olhava os ancestrais. Falou, você não quer ver? Então, peraí. Vamos deixar você sem enxergar para você poder enxergar com os sentidos superiores. Por quê? Porque nós somos muito doutrinados nos sentidos primitivos. E nós temos 5 sentidos primitivos. 5, mas não só esses. Sentido primitivo qualquer animal tem. Agora, de verdade, o ser humano tem 13 sentidos. 11 mais ativos. Então, quando suprimiu o sentido da visão, ele teve que atuar com intuição, ele teve que atuar com memória, ele teve que atuar com vontade, ele teve que atuar com sensibilidade, que é determinar as frequências, para ele poder aprender por frequência onde que estava o móvel, para ele não bater. Aonde é que está determinada a coisa? É por isso que, em termos espirituais, independente de religião, frequência não se mente. A pessoa pode plasmar uma determinada
vestimenta, uma determinada situação, mas a frequência não mente. Então, quando as pessoas chegam, por exemplo, vamos pegar a casa de detenção aqui em São Paulo. Foi desativado o complexo físico, mas eu não sou maluco de ir naquele lugar. Eu não consegui. Não dá. Não dá. Eu não consegui. Entendeu? Que as masmorras estão lá. Sim. A frequência está lá. Então ali, assim como lugares que têm radioatividade, vão demorar muitos séculos para aquelas mentes poderem desconstruir aquela situação, porque você não tem como mentir frequência. Aí nós temos os animais que eles conseguem até determinar. Então, por exemplo, você pega um gato, né? Eu costumo falar, você tem gato? Tenho. Então, seu gato dorme aonde? Ah, meu gato dorme na sala. Aonde o gato dorme, você não fica. Porque o gato, o que ele faz? Ele dorme no meio de uma intersecção, que é essa intersecção da chamada onda de Schumann, que é muito conhecida na geofísica, que são as ondas ligadas ao centro terrestre. Então as ondas de Schumann, elas cruzam, elas são ondas positiva e negativa, e elas cruzam e tem um ponto de intersecção. Que esse ponto de intersecção, ele faz ligação entre o baixo e o alto. Então, quando uma pessoa chega para mim e ela me conta essa história, nós vamos olhar para poder entender e falar para ele, olha, você ou sua família atravessou uma determinada barreira, né, que nem seus pais vieram, ou seu pai, né, especificamente, talvez a mãe, veio de um outro continente, de um outro país, talvez de um outro continente. Sabemos sim que, por exemplo, Cordilheira dos Andes, Machu Picchu, Ilha de Páscoa, mais outros, até em Minas Gerais nós temos, são os pontos que nós chamamos pontos de acupuntura, pontos de acupuntura da Terra, eles têm uma ligação energética. Por quê? São lugares, são sítios arqueológicos onde já foram encontrados os mesmos vestígios em lugares distantes, né? Então, isso quer dizer que, se existe o registro físico, existe uma civilização que veio dali. E hoje, existem as pessoas que são descendentes dessa civilização. E na prática ocorre uma situação, que é o estudo epigenético, que nós chamamos, de se a pessoa não está comendo de acordo com a herança dela, é muito mais fácil ela começar a ter alterações orgânicas insondáveis. Ou seja, que ela toma medicações, ela começa a ter uma série de problemas relacionadas à questão do alimento. Então são coisas que muitas vezes eu tenho que falar, olha, vamos procurar a sua origem, vamos tentar comer igual a origem, aí a sua pressão baixa, porque é como um carro, né? Sim. Tem meu amigo árabe, né? Meu amigo árabe, a gente teve que ativar ele. Ele estava um árabe desativado. Exato. Literalmente. Gente, olha, é incrível ficar perto de vocês. A gente não quer parar, quer ficar 5 horas aqui conversando com vocês. Maravilhoso, um aprendizado incrível, né? De todos. E eu quero dizer para você que isso aqui é a ponta do iceberg. Se você está gostando dessa nossa conversa, manda sua mensagem na rede social, linkando o negócio, fala, traz o Roberto de novo, traz o Abel de novo, traz a Eunice de novo, que a gente vem aqui trazer outros esclarecimentos, porque assim, gente, nós vemos o que o nosso olho, né, enxerga até alguns palmos, só que a nossa energia, a nossa mente, a nossa alma, ela enxerga muito mais. Então, a gente muitas vezes precisa ressignificar situações, ações, coisas que a gente vive, para que a gente tenha uma vida mais leve. A gente consiga superar desafios e a gente consiga olhar para os nossos problemas como sendo pontos de superação. Olhar para aquilo com amor e para a gente poder vibrar de uma outra maneira, alcançar outros patamares. Então, gente, vocês estão super convidados para voltar. E você manda mensagem aí. Quem que você quer que eu chame aqui primeiro? Qual dos 3, tá bom? Vai lá no Linkando Negócios e manda sua mensagem. Eu queria, por favor, suas considerações finais, Eunice. Foi um prazer estar aqui. É sempre um aprendizado estar com pessoas tão especiais. E para você que não conhece a constelação familiar, fica o meu convite para que vocês venham. E se você disser, eu assisti vocês no podcast do Linkando Negócios, e se você disser, eu quero conhecer a constelação, você é meu convidado, deixa lá, 6943, nossa, onde eu vou com 6943? 95311-3755, entra lá,
Fala com a Aurenice, eu assisti o programa Linkando Negócios, ou deixa aqui nos seus comentários, eu assisti e faço questão de ganhar o presente e ser como convidado. E vai ser um prazer receber você para que essa cura que nós estamos falando tanto, para que você vivencie isso na tua vida de uma forma muito prática. Gratidão por hoje. Gratidão, Eunice. Abel, por favor, suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade única que eu tive de estar do lado de pessoas que têm um conhecimento vasto, pessoas maravilhosas, uma energia fantástica. Quero aproveitar que o meu irmão aqui falou que é SAMUzeiro e agradecer a coordenadora Nádia, coordenadora geral do SAMU, daqui da cidade de São Paulo, porque nos ajudaram muito com meu pai, com esse problema que eu passei aí, esse aprendizado que eu passei. Sempre quando a gente estava em apuros, eu ligava, chegava muito rápido o SAMU lá. E, Cleo, que programa maravilhoso. Por que eu não vim aqui antes, hein? Porque você estava muito ocupado. Roberto, suas considerações. Muito obrigado. A minha gratidão enorme de estar presente junto com vocês, porque sempre grande o aprendizado. E a minha expectativa maior está justamente dentro da política, Abel. Por quê? Já tem algum tempo eu tenho falado para a Cleo, o nosso trabalho ele precisa atingir mais pessoas. Porque o que eu faço eu faço há 25 anos, mas nos últimos anos ficou muito mais facilitado. Por quê? Porque existe uma política chamada Política Nacional de Práticas Integrativas. Isso não é colocado em voga porque, aí eu falo especialmente agora para os profissionais de doença, e falo também como professor universitário, porque eu falo para os meus alunos, falo, nós não somos profissionais de saúde, quiçá nós somos profissionais de doença. Mesmo que os incomode, é para incomodar mesmo. Porque quando nós falamos em profissionais de saúde, nós falamos o seguinte: se você tem um problema de saúde e alteração da sua saúde, o profissional tem que saber, falar, olha, tem um problema aqui que é uma doença, então vamos cuidar dessa doença. Para você recuperar a sua saúde, façamos isso. Essa parte do façamos isso é o que os profissionais não sabem fazer. Uhum. E existe um gap nessa situação, porque, infelizmente, o tratamento ele acaba ficando um pouco oneroso quando as pessoas têm que fazer o tratamento particular. A saúde, ela realmente é direito de todos, mas ela depende de um movimento público e de política que leve isso que nós chamamos de ecologia do ser. Não como uma fala apenas, mas como uma realidade. Porque principalmente, quando o paciente chega para nós lá com uma ferida na perna, no olho, na boca ou em algum lugar do corpo, esse é apenas o último estágio que aconteceu. Que a ferida ela começa no sangue. A ferida às vezes começa dentro de um tecido social. E os profissionais hoje na atenção básica, eles olham aquilo e tem apenas aquilo no papel. Eles querem fazer, a demanda não permite. Mas não permite também porque quando isso se volta para eles, às vezes um paciente chega na UBS e fala assim, eu quero usar um cogumelo. Não, tá louco? Não tem estudo disso não. Deixa de usar isso. Vai lá e come pão. Entendeu? Pão tá tudo bem, Então isso, na verdade, existem as políticas, mas os profissionais têm deficiência na hora de entregar esse serviço com a qualidade necessária, que não seja necessário usar as medicações. Se a pessoa tem alguma doença, eu sempre sou muito claro. Tem doença? Eu não estou negando a doença. Tem que ter, sim, o apoio e o tratamento médico. O nosso papel é melhorar as condições correlatas, as condições no redor, para que se a pessoa tem uma doença, ela passe melhor esse momento de dor e rápido. Isso vai acontecer com um hábito melhor, com ESG, com ecologia do ser. É isso, então, a situação. Se você precisar de mim, me procura lá no Instagram, @RobertoCatro, e no 11 988252539. É para mim, é para você, é para o mundo todo, linkando o negócio. Para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz.